A paz do Senhor aos meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Juliano Maciel. Nós estamos dentro de uma série de um assunto muito importante que é sobre a onisciência de Deus. Hoje nós vamos abordar a definição da palavra onisciência e também falar um pouco sobre o autoconhecimento único de Deus dentro da Trindade, essa sincronia perfeita. Então vamos entrar na introdução, que é a definição da palavra onisciência. A palavra onisciência vem do latim omniscientia. A primeira parte, omni, significa tudo, e scientia, conhecimento ou ciência. É o atributo divino para descrever o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e todas as circunstâncias por toda a eternidade. Seja passado, presente, futuro, trata-se do conhecimento, da inteligência e da sabedoria em graus perfeito e infinito. Mas quando nós pensamos acerca do entendimento do conhecimento de Deus, que é a onisciência, nós começamos a lembrar que não há como esquadrinhar o seu entendimento. Até porque Isaías, no capítulo 40, verso 28, diz o seguinte: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. É claro que a onisciência de Deus excede todo entendimento humano. E isso é um desafio à nossa compreensão, mas também é uma realidade revelada nas Escrituras. Nós podemos olhar para as Escrituras e ver essa palavra ativa nesse atributo exclusivo do próprio Deus. Quando, por exemplo, em Jó 37,16, que diz: Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Na primeira epístola de João diz, no capítulo 3, verso 20, Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Mas quando pensamos acerca de conhecer a Deus e de procurar a cada dia a sua presença, Deus ele se revela nas suas Escrituras, ele se revela a nós. Nós podemos ver o operar de Deus, nós sabemos que ele tem o conhecimento de todas as coisas. Esse autoconhecimento único de Deus dentro da Trindade é uma sincronia perfeita quando falamos acerca disso. Quando falamos do Pai, quando falamos do Filho, quando falamos do Espírito. E isso é importante saber, porque existem muitos cristãos que pensam: Deus não está me vendo, Deus me desamparou, Deus ele não sabe o que está acontecendo comigo, ele não se importa o que está acontecendo comigo. Na realidade não é isso, Deus sabe de todas as coisas, né? A onisciência é isso, ele é perfeito conhecimento de Deus, é absoluto, ele possui o conhecimento de todas as coisas, de todos os eventos, e nós temos que entender isso. Mas quando se trata da Trindade, nós podemos ver isso em perfeita sincronia. Quando, por exemplo, entendemos que o Espírito revela ao Pai. Olhando para a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, o capítulo 2, verso 10 e 11, diz: Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então nós vemos essa sincronia da onisciência. O Espírito, ele conhece todas as coisas,
ele conhece as profundezas de Deus. E fazendo referência do Pai que conhece o Filho. João 10,15 fala: assim como o Pai me conhece a mim. Está falando o próprio Cristo, falando, acerca de que o Pai conhece ele. Mas na outra parte diz: eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Nós podemos enxergar a perfeita sincronia do Pai que conhece o Filho. E quando nós olhamos para Mateus 11:27, nós vemos que o Filho conhece o Pai. A palavra do Senhor diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. É interessante porque quando nós olhamos para Coríntios, o capítulo 2, verso 10 e 11, nós vemos que o Espírito, ele conhece as profundezas de Deus. E como nós passamos a conhecer o Pai? Através do Espírito, através da sua palavra, através da manifestação do próprio Cristo, quando ele diz em Mateus 11:27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem revela aqui é o próprio Cristo. Esse conhecimento, é claro que nós somos limitados, mas podemos conhecer a Deus naquilo que Ele proporciona para nós, na revelação da sua palavra, a partir de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. E quando entendemos isso, nós começamos a buscar a sua presença e procurar entender esse atributo exclusivo de Deus. E quanto mais nós relacionamos com Ele, mais nós queremos estar na sua presença, mais queremos nos relacionar e permanecer na sua presença. Que Deus abençoe a sua vida com esta palavra, em nome de Jesus.